Sejam muito bem-vindos ao lançamento do 13º Prêmio Região do Cerrado Mineiro. Se liga nessa live que tá imperdível. Hoje a gente vai falar de regulamento, tirar todas as suas dúvidas. Hoje tem lançamento de categoria nova, tem mudança no regulamento e eu tô com uma turma muito legal. O Juliano Tarabal, diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Bem-vindo, Juliano. Obrigado, Mari. Prazer a gente estar no lançamento de mais um 13º prêmio. Ou melhor, do 13º prêmio, né? 3 edições já. Então vamos bater um papo aí para todo mundo saber das novidades, né? Tem muita novidade legal aí. E é um prazer, né, estar com vocês aqui na Fazenda Bom Jardim, né, que é uma fazenda que faz parte da Rota do Café do Cerrado Mineiro, junto com a Sandra. Daqui a pouco tá chegando aí o Tiagão também, o Rasta, né? E junto com você. Sandra, muito bem-vinda. A Sandra, que é gerente de cafés especiais da Expocacer, e veio aqui falar pra gente sobre os nossos cafés especiais do concurso, né, Sandra? Oi, Mari. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou realmente muito feliz e que privilégio estarmos aqui, né, Juliana, nesse cenário maravilhoso, preparado para receber os visitantes, os apreciadores de café que têm vindo aqui por meio da Rota do Café. Que bom estar aqui para estarmos lançando o 13º prêmio. É a 13ª emoção para nós que somos apaixonados pelos cafés da região Cerrado Mineiro. E que bom que a gente está aqui novamente, Juliana. Muito obrigada pelo convite, muito grata. E vamos começar falando de emoção. E entender um pouco da essência desse prêmio, que é o prêmio mais importante da região, né? Juliano, conta um pouquinho para quem está em casa assistindo a gente, qual que é a essência do prêmio para a gente, para a região em si, por favor. Ô, Mário, o prêmio faz parte da estratégia de marca da região do Cerrado Mineiro, né? Então, desde quando ele foi criado, né, o intuito foi, primeiro, reconhecer o produtor, né? Premiar e reconhecer o trabalho do produtor, divulgar esse trabalho, divulgar a história, promover a região do Cerrado Mineiro, né? A marca foi criada em 2011, o prêmio foi lançado em 2013. Então, a gente veio com que o prêmio fosse uma plataforma de promoção da região e conectar, né, a nossa origem aos consumidores, né? Esses são os pilares, né, o propósito do prêmio. E também, obviamente, celebrar a safra, né? A gente tem também um objetivo marcante aí de, ao final de toda essa jornada, celebrar a safra numa grande festa, né, para comemorar e premiar os melhores cafés da região. E Sandra, você que está pro lado do mercado, eu queria que você contasse para a gente um pouco da visão dos compradores, dos produtores. Você que está lá, tanto frente a frente com o produtor e com o comprador, qual que você acha que é a importância do prêmio para esse momento no café especial? Mari, o prêmio, de fato, mudou a reputação do café brasileiro, né? O café da região do Cerrado Mineiro. Sem dúvida alguma, como o Juliano falou, essa promoção é um dos propósitos da realização do Prêmio Região Cerrado Mineiro, de fato, veio de encontro a essa promoção, de fato, veio de encontro à disseminação de todo o trabalho feito pelo nosso produtor, feito pelos produtores da região do Cerrado Mineiro. E isso, para o comprador, sem dúvida alguma, é um grande ganho, pois eles acessam produtos diferenciados por meio do prêmio, têm a oportunidade de se conectarem com os produtores, que é algo tão vislumbrado pelo mercado, pelo consumidor. Então, o que nós fazemos realmente é conectar e dar a condição de que o mercado acesse cafés extraordinários. E já que a gente está falando de café extraordinário, eu vou entrar no tema que todo mundo quer saber, que são as categorias. E a gente tem muita mudança no regulamento das categorias, não é mesmo? A categoria natural e cereja descascado continua ali naquilo que a gente conhece, tudo, o regulamento não muda muita coisa. Mas a categoria fermentado mudou, né, Juliana? Ela não é mais fermentação induzida e passou a ser cafés fermentados. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho disso também, o porquê dessa mudança, né? Para o produtor entender essa mudança no regulamento. Os cafés fermentados, eles se tornaram uma realidade, né, do Brasil e do Cerrado Mineiro. Os cafeicultores têm apostado bastante nesse método de processamento, né? Então já vamos aí para o 5º ano, né, que a gente tem essa categoria no prêmio. E por ser uma categoria nova, né, a gente veio testando, né, como trabalhar essa categoria
Hoje ela já é a segunda categoria mais concorrida, né? Primeiro o café natural, depois em volume de amostras recebidas a fermentação induzida, agora só a fermentação. Ela é a segunda que mais recebe amostras. Basicamente, né, o que a gente vai buscar agora, Mari, é enquadrar, né, de forma correta o processamento dentro da categoria exata, né? Então eu queria que você, como que o grader também, possa explicar o que vai acontecer na mesa de prova, né? Caso a gente encontre cafés fermentados ou que aparentam ser fermentados em outras categorias. O que a gente tentou trazer para o regulamento esse ano é aquela exatidão, essa segurança na hora da compra também, né? Que depois eu vou até pedir para você comentar, Sandra. A segurança para o comprador que compra esse café. O café fermentado, seja ele intencionalmente fermentado, induzido ou não, ele tem que estar na categoria de fermentado. Mesmo que o produtor, quando ele foi fazer aquele café, ele não queria que ele fermentasse, mas aconteceu. E a gente sabe que acontece, não é mesmo, Sandra? Acontece na lavoura. Sim, é inevitável, né, que isso aconteça, mas é importante para manter a reputação do prêmio junto ao mercado. Então, o produtor ele tem que estar consciente da forma correta de destinar esse café no prêmio para que a gente esteja sendo assim, o mais transparente possível com o mercado, com os clientes que se dispõem a valorizar esse produto. Exato. Então, o produtor que tem um café que não foi fermentado intencionalmente, mas tá com aspecto de fermentado, tá com sensorial de fermentado, ele tem que inscrever a amostra na categoria fermentado. Ele vai ser muito bem orientado pelas cooperativas. E caso ele não queira inscrever na amostra na categoria fermentado e inscreva em outra categoria, infelizmente esse produtor ele vai ser desclassificado do prêmio neste ano, né? Vale a gente ressaltar aqui, ele vai ter essa penalidade. É importante, né, Mari, que todos os produtores que participam do prêmio entendam que a gente faz isso com muita seriedade, né? A gente promove o prêmio para vocês. No entanto, os provadores, né, o corpo de júri, ao longo desses últimos 10 anos, eles calibraram muito o paladar para entender se um café é ou não é fermentado. Então é possível que isso aconteça. Tem um head judge, né? Ou seja, tem um árbitro que coordena esse júri. Então, se o corpo de júri, junto com o head judge, entender que aquele café é fermentado e está dentro de uma categoria cereja descascado ou natural, ele poderá ser desclassificado. Essa decisão é do júri. O júri é soberano quando se fala num concurso de qualidade. Então isso pode acontecer, então vamos tomar cuidado para não inscrever sem querer um café que tem um aspecto de fermentação na sua bebida numa categoria que não é a de fermentação. É importante a gente falar disso também, que o júri que está lá, pessoal, ele é muito qualificado. Se a gente for fazer uma somatória de anos de experiência ali no café, dá mais de 100, porque eu brinco que só o Zé já tem quase isso, né? Então, é bom a gente ressaltar que o júri é muito experiente. Então, ele sabe reconhecer, né, Sandra? Com certeza. E o papel do classificador das cooperativas é muito importante nessa etapa, né? Para fazer essa qualificação do café e orientar o produtor, para que o produtor entenda a correta categoria que deve ser inscrito o café. E como você falou, os júris que são classificados para participarem do concurso, eles são calibrados, né, desde muito tempo, eles estão muito técnicos nesse aspecto. E aí, como o Juliano falou, o júri é soberano, né? Então, nós perdemos todo o controle disso e o produtor pode ser prejudicado caso haja uma insistência na participação na categoria errada. Mas é só escolher bem a categoria, não tem dificuldade nisso não. Você já sabe onde vocês vão colocar o seu café. O produtor conhece o café, não conhece? Conhece o filho dele, não conhece, gente? Eu acho que é isso mesmo. E falando de categoria, a gente tem lançamento de categoria nova. Esse ano a região do Cerrado Mineiro comemora 20 anos de indicação de procedência. É um marco histórico no nosso país, né? A vanguarda mesmo da indicação. Então, para comemorar isso, não só a indicação, mas a gente vem com algumas comemorações e é o lançamento dessa categoria nova, que é a Doce Cerrado. Eu queria que você contasse pra gente, Juliana, a estratégia dessa categoria, como que a gente está sonhando com a participação do produtor nessa categoria, essa novidade no mercado.
E eu fiquei feliz, viu, com o surgimento dessa categoria. Ô Mari, todo mundo sabe que o Cerrado Mineiro é referência em inovação, né? E a gente está sempre buscando, né, Sandra? Olhar para o mercado e inovar, trazer uma novidade, tanto para os produtores quanto para o mercado consumidor, para os nossos clientes, né? E todo mundo sabe que está aí sendo lançada uma nova metodologia da Specialty Coffee Association, né, o CVA, que é o valor do café, né? Então, e esse CVA, ele vai olhar muito de encontro com o que a gente vai propor com essa categoria nova, né? Que é não só pontuar, mas avaliar também a intensidade, né, de sabores e lá na frente contar a história. Então, a gente debatendo, né, essa oportunidade de trazer uma inovação e junto com esse aniversário de 20 anos da indicação geográfica, né, da região do Cerrado Mineiro, qual é ou quais são as características mais marcantes do café do Cerrado Mineiro que está, inclusive, registrado, né, na nossa denominação de origem. A doçura é um desses elementos, acompanhado de uma acidez cítrica, de caramelo, um toque de nozes e um retrogosto prolongado, né, um aftertaste prolongado. Aquele café da região mesmo, né? A cara do Cerrado. É a cara do Cerrado, então a gente vai eleger o café mais doce do Cerrado Mineiro, né? Ou os cafés mais doces do Cerrado Mineiro, né, Sandra? A gente debateu isso num grupo de trabalho bastante, né? E chegamos na conclusão que poderia ser uma oportunidade aí pro produtor e pro mercado também. Eu estou chamando essa categoria de Ouro do Cerrado. Ah, legal também, olha, você vê. É um sobrenome. Muito bem. Bom, digo que eu fiquei feliz, Juliano, justamente por causa desse engajamento do Prêmio da Região Cerrado Mineiro com o mercado. Né? O mercado, ele precisa, sim, dessa autenticidade em termos de sabor. E quando se fala numa região que tem que comprova a qualidade do café de acordo com as características sensoriais, é importante que a gente mostre isso para o mercado de uma forma mais glamurosa, vamos dizer, né? E um concurso é muito glamuroso. Então, o fato, né, de eu me sentir muito feliz, muito orgulhosa, é pelo fato da região estar sempre inovando, estar sempre olhando para o mercado, para o que o mercado está buscando. E em relação a também inovação, é o fato da gente estar valorizando um atributo que antes ele nem era medido no protocolo anterior, né? Isso. Hoje ele já é avaliado no CVA. Então isso é importante. Nós mostramos novamente nosso vanguardismo, né, de valorizar os aspectos sensoriais de acordo com os protocolos técnicos. Eu acho que vai ser um marco para a nossa região, né? Que bom que temos a oportunidade de lançar aos 20 anos de indicação de procedência, para que a gente possa comemorar esse momento. E a região ela é marcada por momentos, né? Então, eu considero um momento nobre. Então, vamos só recapitular aqui para quem ficou com dúvida em casa. A categoria vai avaliar o café mais doce do Cerrado, com o sensorial que está lá no nosso caderno de especificações, que é sensorial de chocolate, caramelo, acidez cítrica, notas de nozes ou amêndoas. Então, aquele café natural. Vale lembrar que o café tem que ser natural, tá, gente? E também tem uma observação importante nessa categoria. O volume. O volume. Na verdade, duas observações. A primeira é o volume. É um café de volume mais alto. 20 sacas vão para o concurso. Oportunizando, né, o produtor, que é um produtor de grandes volumes, para que ele possa participar do concurso nessa categoria e também priorizando o mercado. Exato. Que busca por volumes maiores, né? Nós sabemos que tem torrefações que eles precisam de um volume maior para torrar, e que bom que a categoria Doce Cerrado vai atender a demanda dessas torrefações. E a segunda observação importante é que essa categoria ela é exclusiva para a participação via cooperativa. Porque o nosso concurso, ele abrange tanto cooperativas quanto associações. E nesta categoria, só podem participar os produtores das cooperativas. O que também leva mais uma observação, que vamos ter um campeão de cada cooperativa, né, Juliano? Conta pra gente um pouco disso. 6 campeões nessa categoria.
Correto, Mari. A gente quis diferenciar, né, as três categorias que já existiam, continua, permanece, né, natural, seja descascado, fermentação induzida, 3 sacas em cada uma dessas categorias, 3 produtores classificados em cada uma dessas categorias. Nessa categoria doce cerrado, para realmente ser uma categoria bem abrangente, né, na nossa região, valorizar o cooperativismo, valorizar os 20 anos da indicação geográfica, nós vamos eleger o mais doce de cada cooperativa. Então são 6 cooperativas, né, que fazem parte. Iremos eleger os 6 melhores. Então, o mais doce da Expocacé, o mais doce da Carpec, o mais doce da Carmocé, o mais doce da Montesé, da Copadap e da Cocacé. Certo. E uma cooperativa, então, não concorre com a outra. Não existe um campeão geral dessa categoria. Todos os campeões de todas as cooperativas têm o mesmo valor, vai ser um sensorial padrão, que é o que a gente busca. É isso mesmo, né? Correto. Nas etapas cooperativas, que são as celebrações que acontecem em cada cooperativa, nós iremos apresentar os 3 mais doces de cada cooperativa, né? Então, e esses 3 mais doces de cada cooperativa vão para a etapa regional, né? A festa, a celebração lá em Uberlândia, serão então 18, né, produtores aí disputando quais serão os cafés mais doces do Cerrado. Lembrando, não vamos avaliar por pontuação essa categoria, gente. O método da Sky, ele avalia por intensidade, né? Então, os mais intensos em doçura. Outra coisa, a acidez do meu café é super doce, mas a acidez é fosfórica. Já não entra, né, Sandra? É outra categoria. Tem que ser uma acidez cítrica, né? A acidez do doce Cerrado Mineiro vai ter que ser essencialmente cítrica, porque é o que remete ao autêntico Cerrado Mineiro. E já que a gente está falando de cooperativa, tivemos algumas mudanças aí também nas inscrições, né? O produtor esse ano ele vai ter que se inscrever, ele vai ter que escolher uma entidade para participar. Seja cooperativa, associação, o sistema vai trancar a hora que ele escolheu a primeira entidade que ele vai participar, certo? E Juliano, a gente também teve uma mudança na estrutura da federação, que é a parte da anuidade e da taxa de inscrição. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, para tirar essas dúvidas. Bacana. A mudança que a gente teve esse ano, né? A federação, para os produtores que são credenciados, a gente cobrava um credenciamento, né, para que ele participe dos projetos e também da denominação de origem, né, tenha o seu café certificado. Para os produtores que são associados a cooperativas e associações, nós não cobramos mais essa anuidade, esse credenciamento. No entanto, para participar do prêmio, né, vai existir uma cobrança de uma taxa de inscrição, né, isso vai estar bem descrito aí no regulamento que vocês vão acessar no nosso site, vai estar também na bio do nosso Instagram. Então, cada produtor, acho que nós podemos já falar disso, né, Mari? Vai poder escrever 4 amostras, né? 4 amostras vão poder ser inscritas e vai pagar por cada uma dessas amostras que ele inscrever. Então, pode escolher se vai inscrever 1 ou 2 ou 3 ou 4 e fazer o pagamento por essa inscrição de amostra, mas não terá mais a taxa de credenciamento. Vale aí, ouviram, né, gente? Aquela dúvida que a gente tinha de qual categoria participar, acabou. Esse ano o produtor pode participar de tudo que ele quiser, desde que seja uma amostra, né? A gente ainda continua com participação exclusiva em cada categoria. Mas é uma comemoração para o produtor, né? E ele tem a oportunidade de participar 4 vezes, Exato. né? Então aumenta todo um leque de oportunidade para ganhar o concurso. E tem mais uma mudança nessa participação muito importante, que é lote depositado. Isso é importante. Isso. Esse ano, a sua amostra tem que chegar na federação até o dia 19 de setembro, às 17 horas. Entretanto, para você fazer sua inscrição lá na cooperativa ou na associação, o lote tem que estar depositado, porque a gente garante rastreabilidade na região, não é mesmo? Então, o lote tem que estar depositado desde o início. Mário, nosso concurso cresceu em credibilidade junto ao mercado. Então, eu acredito que mantermos, né, a fidelidade do lote é importante para que a gente possa garantir isso para o cliente. É importante como uma forma de valorização para
aqueles clientes que querem participar do concurso, Já que eles têm essa garantia do início ao fim, né? do início ao fim. Excelente. E é um ponto que é muito destacado também no novo protocolo da SCA, né? Que é a Exato. rastreabilidade dos lotes. Então, acho que nós estamos no caminho certo, priorizando esses aspectos técnicos que para o concurso é importante e para o produtor também, sem dúvida. Excelente. E já que a gente falou de depósito, de participação, e o Juliano mencionou que a gente vai aumentar o número de finalistas, né? Eu queria lembrar aos produtores que esse ano não sai uma lista de 60 nomes, não é, Juliano? Conta pra gente. Nós iremos classificar 78, né? Então são 60 que vão ser provenientes das 3 categorias que já existiam, né? Natural, cereja descascado e fermentação. E mais 18 da categoria doce cerrado. E esses produtores já posso entrar no modelo de negócio, né? Sim. O modelo de negócio, que sempre também é uma expectativa que o produtor tem para a gente colocar da melhor maneira esse café no mercado. Nós continuaremos tendo um leilão presencial, né, que é o tradicional leilão solidário, né, onde nós convidamos o trade, né, a grande indústria, parceiros de negócio em geral da região, e leiloamos ao vivo, né, os melhores cafés. O ano passado a gente atingiu R$115 mil a saca num café do Pioi, né? Fizemos uma doação, a gente atingiu mais de R$500 mil em doação. O menino Dudu, né, a campanha do Dudu, foi quase R$300 mil. Repassamos também um recurso para as escolas da região, repassamos para o Hospital do Amor, né, aqui em Patrocínio. Então esse leilão continua. Teremos também o leilão virtual, que é via plataforma, né? Ele vai acontecer em dezembro. A cota para o mercado interno, que também já vem desde a primeira edição, né? Tem cafeterias, tem torrefações que são parceiras das cooperativas, dos produtores, da federação. Elas vão se inscrever para fazer uma proposta, né, de valor, não só de valor financeiro, né, mas de valor de promoção mesmo para participar da aquisição dessa cota. E o doce cerrado mineiro, né, vão ser 20 sacas por produtor. Como são 6 cooperativas, nós teremos 120 sacas para colocar no mercado. Então nós vamos formar uma comissão, né? A Sandra faz parte, tem pessoas de cooperativas que fazem parte, e vamos trabalhar, né, Sandra? O mercado aí com indústrias, com cafeterias, parceiros que, se quiser Que comentar valorizam, né, o concurso da região Cerrado Mineiro. Juliano, já é o terceiro ano Sim. que nós estamos trabalhando com a plataforma digital. Todo ano a gente vê os clientes querendo participar. Há uma valorização. É um aprendizado, né? O leilão de plataforma realmente é o terceiro ano, então a gente vê que a promoção, né, para o mercado exterior, ela amplia, né? A gente tem compradores hoje nos Estados Unidos, na Europa. O ano passado o Brasil participou bem também. Então é uma forma de pulverizar, disseminar, né, Sandra, esses lotes. No ano passado nós enviamos 80 amostras, né, Mari? Para o mundo inteiro foram cerca de 80 amostras, para praticamente só a África que não, né? Só a África que Só não, mas até ano passado a praticamente gente todos os chegou até continentes. na Arábia Saudita, a gente mandou para Dubai, a gente mandou para Europa e tivemos compradores de regiões novas. Tivemos mercado nos Estados Unidos, na Europa, participação, o mercado brasileiro que também participou fielmente nos lances, o que foi bem gratificante para a gente, né, Juliano? Nós amadurecemos muito em relação a questões logísticas. Com os hubs, né? Ela é, sem dúvida alguma, parceira, facilitando a entrega dos cafés para os clientes. Isso, É ela bem é lembrado, nossa parceira, né? Até porque o depósito dos campeões, você, produtor, que vai subir lá no palco em Uberlândia, porque a gente vai te esperar lá no palco em Uberlândia, né? Que vai depositar o seu café na Expocacer ao fim do concurso, que é lá na Expocacer, que apoia o prêmio, que faz o reensaque, que vai com aquela foto linda do produtor pro comprador, é uma sacaria especial. Então a gente tem esse apoio da Expocacer nisso também, né, Com Sandra? certeza, a Expocacer, ela apoia porque ela acredita. O propósito da cooperativa é, sem dúvida alguma, reconhecer o seu cooperado, reconhecer a região e, claro, né, trilhar essa jornada juntamente com a intercooperação. Com certeza. O prêmio é uma realização das cooperativas. A federação
coordena, né? A Fundacef participa também na captação de recursos. Então, é um projeto todo em intercooperação, né, Sandro? Eu acho que é um dos projetos que fomenta muito esse trabalho conjunto para que a gente possa promover o produtor, que é a razão de ser do nosso sistema, né? E já que a gente está falando de cooperativa, vamos explicar um pouquinho das etapas? Porque isso ajuda muito o produtor a entender o cronograma, de como funciona. Porque o nosso concurso, ele é muito extenso, né? A gente tem várias etapas. Juliana, eu queria que você explicasse um pouquinho para o produtor como que funciona as etapas. Vale lembrar a quem está em casa e assistindo a gente que uma etapa e a outra são muito independentes, né? Não tem uma ligação. Muda até o júri, não é mesmo? Correto, Mari. O ano passado nós recebemos mais ou menos 545 amostras, né? Então, essa primeira etapa a gente realiza com árbitros das cooperativas, árbitros convidados, e tem o que a gente chama de head judge, ou coordenador, né? Que é o doutor professor Leandro, que ele é do IFET, né? Instituto Federal de Machado. Ele tem doutorado em cafeicultura, é um profissional que organiza também o Coffee of the Year, né? Que é um dos principais concursos no país. Ele é desenvolvedor de torradores, ele é instrutor de torra, ele é instrutor de cursos de qualidade. Então, ele tem renome internacional, né, no mercado de café, traz uma reputação muito, muito grande para a nossa premiação. Os árbitros das cooperativas têm um papel de extrema relevância, eles conhecem muito o café do Cerrado Mineiro, eles são peças, né, são pessoas fundamentais dentro de cada cooperativa, porque eles estão ali no dia a dia selecionando, né, separando esses lotes, e junto com árbitros convidados, né, que estão ali somando para esse corpo de júri. Tem uma auditoria, né, que avalia também todo esse processo. Então, essa primeira etapa é uma grande filtragem, né, que a gente faz, porque nós precisamos pegar essas 500 e tantas amostras e selecionar 60. Esse ano 78, né, então as 60 vão para o ranqueamento regional. E essa é a etapa cooperativas, correto? Essa é a etapa que nós estamos selecionando ali os 60 melhores Isso. e os melhores, né, de cada cooperativa. Certo. E nessa etapa, é nessa primeira etapa que saem os campeões das cooperativas e o ranking para as cooperativas, quando as cooperativas anunciam nos prêmios dela, não é mesmo? Correto. Ótimo. É desse momento que a gente está selecionando, né, esses campeões. E depois, a etapa regional, né, a gente convida árbitros de renome no mercado, né, árbitros, pessoas que têm uma reputação técnica elevada ou uma reputação acadêmica. Tem árbitros internacionais também, que nós já trouxemos alguns torradores, né, do mercado americano, especialmente. Então, aí nesse momento a gente combina diferentes perfis de árbitro para que a gente tenha ali mais ou menos 12 árbitros, pelo menos, né, que vão estar selecionando dos 60 melhores, os 3 melhores cafés em cada categoria, de novo, com todo o processo auditado. Lembrar também, né, processo de torra, como que ele é feito. Tem curva de torra estabelecida, né, tem torradores muito bem preparados. O ano passado, uma das pessoas que compôs essa equipe de torra é o Matheus Narciso, que é o mestre de torra da Expocacé, já disputou o Mundial, foi campeão brasileiro. Então, esses processos estão todos desenhados, né? São todos processos estruturados, desenhados. Todos os cafés recebem o mesmo tipo de avaliação. Foi um café para a mesa, o árbitro notou que eventualmente a torra possa ser melhorada. Esse café volta para o processo de torra, passa por uma nova torra, volta para a mesa e sofre uma nova avaliação. Então a gente não avalia os cafés de forma diferente, a gente avalia os cafés de forma igual. E lembrando, né, Mari, que a gente também tem toda uma estatística, né, envolvida ali na composição das notas, onde são eliminadas as notas maiores e as menores, né? Então isso agrega, né, uma credibilidade também no sistema de pontuação, para que a gente tenha uma grande assertividade. E o ano passado, os gráficos estão disponíveis para quem quiser conhecer.
entre a primeira fase, né, fase classificatória e a fase regional, a gente teve um equilíbrio muito grande nas pontuações dos cafés. Então a gente tem muita segurança do corpo de júri. Então, assim, eu estou aprofundando um pouco mais, detalhando um pouco mais, com mais transparência, essa parte, para que o produtor tenha confiança. E principalmente imparcial, né? Eu acho que vale ressaltar isso. A imparcialidade. Porque eu gosto muito de lembrar que o café ele é decidido por um corpo de júri. Um juiz não consegue definir a vida de um café. Ele é um em um clube de 10 pessoas. Então, se aquele juiz der 98 em um café, ele não vai conseguir dar o título sozinho para um café. E porque o júri, o campeão, é decidido por uma média. Então, o café ele não pode agradar um só árbitro, né, gente? Ele tem que agradar o corpo de júri inteiro. Então a gente deixa bastante aberto mesmo, assim, quem tiver interesse em conhecer mais a fundo pessoalmente, né? Nosso escritório está aberto lá para a gente poder abrir, detalhar o processo, como é que é feito. Eu acho que sempre que tem um aprofundamento, a pessoa, né, ganha ainda mais credibilidade, né, confiança no processo. Mas a gente realmente gosta de transmitir essa transparência, essa abertura, porque ali, gente, a gente sabe muito bem que tem um trabalho por trás e que nós precisamos ter seriedade nessa avaliação, porque é o nome da região que está indo, né? É o nome do produtor que está sendo levado e todos esses profissionais que estão envolvidos nessa avaliação. E já que a gente está falando de árbitro, acabou de chegar para bater um papo com a gente a figura do Cerrado, Thiago Haas, meu amigo, coordenador de qualidade da Carpec. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Mari. É um prazer, na verdade, estar aqui com vocês, com esse time, né? Essa seleção. Muito obrigado pelo convite. Thiago, a gente estava falando de experiência no júri e o Thiago participou do júri ano passado com a gente, pessoal. E eu queria que você contasse pra gente como que é essa experiência, como que é provar, essa troca de ideia dos árbitros da região, como que funciona? Conta pra gente. Mari, a primeira coisa, na verdade, e mais importante, é a responsabilidade de estar julgando, na verdade, mais do que cafés, né? Vidas, né? O pessoal ali tá trabalhando em cima daquele café, da lavoura, preparando, né, um sonho, né? Então a gente está trabalhando com sonhos e vidas. Então é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que pensar nisso a todo momento. A gente precisa, primeira coisa, é ser imparcial total e a gente compartilhar as visões, porque a gente, além de estar julgando, a gente cresce cada vez mais, aprende a todo momento. Então isso é muito rico e grandioso. Certo. E a gente estava falando, antes de chegar, que um árbitro não define a vida de um café num concurso, né? Na verdade é por isso que a gente não tem um único árbitro, né? Na verdade é uma seleção, né? Um júri especializado que passou por treinamento, não é escolhido a dedo, é um momento que cada um tá passando e representando, na verdade, o Cerrado Mineiro. E por isso, então, também os júris são representantes das cooperativas do sistema. E é muito legal, né? Mostrar isso, que cada cooperativa manda seu representante, manda sua pessoa, seu árbitro de confiança. E cada cooperativa tem um perfil e um perfil específico de café. Que isso, quando você troca experiência com o árbitro de outra cooperativa, faz com que você enriqueça seu sensorial, né, Sandra? É isso aí. Eu tive a grata oportunidade de participar das primeiras edições, né, como árbitra. E eu pude viver isso, né? O quanto a gente enriquece o paladar, o quanto a roda de sabor se torna viva dentro da gente com a experiência de participar de um concurso como o da região Cerrado Mineiro. Sim, e na verdade é um concurso que a gente fala do Cerrado Mineiro, mas ele tem uma abrangência internacional, né? A gente está falando que os nossos melhores cafés são realmente os melhores cafés do Brasil. Eles representam o Cerrado, mas representam a nação. Então, assim, é muito gigante todo esse prêmio nosso. E, assim, eu gosto muito de uma frase de um amigo que ele menciona que o melhor árbitro não é um árbitro individual, é o grupo. E aí, então, eu acho que a gente consegue finalizar essa sobre os árbitros, né? Então, não tem um árbitro que é o melhor ou que vai julgar um café, que tem responsabilidade sobre aquela nota naquele café. É o grupo que, na verdade, vai tomar a decisão de eleger os melhores cafés. Quão importante é estarem, né, todos calibrados, e esse trabalho a federação faz muito bem, que é de fazer todo o preparo, essa jornada de treinamentos, a oportunidade dos árbitros
terem experiência juntos para que eles estejam capacitados para aquele momento do prêmio. E a gente está, na verdade, servindo de vitrine para novos profissionais ou profissionais que ainda não tiveram oportunidade de quererem participar. Inspirar, né? Eu gosto inspirar. muito É isso. da palavra inspiração, que é o que eu vejo que os provadores do concurso da região Cerrado Mineiro fazem. Dentre nós, na cooperativa, existem pessoas que têm esse sonho de um dia participar, de um dia fazer parte dessa história. Isso é muito importante. Não, inspiração é a palavra. Isso aí, Marcelo. Muito bom, excelente. Eu acho que passou bastante tranquilidade e a essência, né, de como que é feita essa etapa de avaliação. E falando em inspiração, além do prêmio de qualidade, que o Cerrado produz muita qualidade, mas a gente produz essência aqui, né? A gente tem outros prêmios no nosso 13º Prêmio Região do Cerrado Mineiro. E um desses prêmios é o Atitude Sustentável, que ano passado veio da Expocacer. Fala um pouco pra gente sobre a sustentabilidade da região, pra gente mesmo, Sandra. Você que leva muito pro mercado essa visão de sustentabilidade que o Cerrado Mineiro é pioneiro. Para a Expocacer, sustentabilidade é um propósito, né? Se tornou um elemento chave na nossa cooperativa. Isso vai de encontro ao mercado, vai de encontro à visão das indústrias, dos torrefadores. E, sem dúvida nenhuma, as práticas sustentáveis, elas mudaram todo o cenário da nossa região. Hoje, nós podemos, né, mostrar com muito vanguardismo essa mudança, né? O que se tornou também um modelo de negócio, nos tornamos inspiração para outras regiões também, por meio dessa mudança de pensamento, por meio dessa mudança de prática, que sem dúvida nenhuma vai mudar o futuro de outras gerações. E sustentabilidade é um conceito, um dos nossos pilares na região, não é mesmo, Juliano? Hoje está muito em voga também a agricultura regenerativa, né, que Fazenda campeão ano passado foi o Rio Brilhante, né? Isso. O Grupo Farroupilha, que tem um projeto já de longo prazo, né? E tem dezenas, centenas de propriedades na região que também desenvolvem boas práticas. Hoje o Cerrado Mineiro está caminhando para 40 mil hectares de agricultura regenerativa. Já são 120 mil hectares certificadas, né, em boas práticas. Então, sem dúvida, a região se tornou uma referência global, né, em sustentabilidade. Isso tudo mostra a responsabilidade que a gente tem com a produção dos nossos cafés, né, com a fazenda, com a volta para o campo. O produtor, ele se engajou no propósito das cooperativas, né? Todas elas que estão muito focadas nesse aspecto. E por isso a gente premia, né? Tem esse prêmio, então, Atitude Sustentável, que os finalistas podem participar escrevendo um projeto e O seu concorrendo projeto de sustentabilidade, né? a esse troféu. Aí tem critérios de avaliação, tem uma banca avaliadora e a gente aguarda, né, os projetos com maior expectativa, porque é um momento muito importante também de mostrar esse grande valor que a região tem para o nosso bioma cerrado e também para o mercado. É importante as cooperativas incentivarem os produtores a se inscreverem, porque nós sabemos que vários produtores, né, Tiago, têm projetos lindos e às vezes falta assim, um pouco da atitude, da iniciativa de se inscrever. Então, um papel às vezes está muito importante. da porteira para dentro, né? E a gente precisa, na verdade, compartilhar com todo mundo, inspirar mais pessoas a trabalharem, a fazerem os projetos. E outro prêmio muito importante do nosso 13º Prêmio Região do Cerrado Mineiro é um prêmio que quem levou foi a Carpec, que é o Escola de Atitude, que é um prêmio que premia iniciativas das escolas da região. Conta um pouco pra gente dessa iniciativa. Mari, essas iniciativas são muito importantes e faz um engajamento muito grande na comunidade, né, na cidade. E assim, transforma vidas, né? A escola estava muito envolvida, estava doando ao máximo, é um projeto lindo com as crianças. E assim, na verdade, emocionante esse projeto, do jeito que eles fizeram e foram agraciados com a premiação. E é uma forma de educar essas crianças, não é, Tiago? Sim. Porque o que nós estamos fazendo é plantando uma sementinha para que essas crianças já estejam engajadas também com esse propósito. E assim, e tem tudo a ver com esse projeto que foi o campeão, com o lugar que a gente está aqui, na Fazenda Bom Jardim, que é a arte, né? Então essas crianças, elas trabalhavam com café e arte. Fizeram quadros maravilhosos. Lindos. Então assim, eu acho que arte, café, vida, natureza, tá muito conectado.
Então, assim, foi muito bonito essas crianças poderem ganhar isso e ver o brilho nos olhos delas. A educação é a base da sociedade, então nós estamos indo para o 6º ano desse troféu, né? Foram já várias escolas premiadas e a cada ano que passa esse é o sentimento que a gente tem, que os alunos se envolvem muito e as professoras também, elas se envolvem, elas se motivam, né? A inscrever projetos, a criar ações. Então a gente é muito feliz realmente e contando com o engajamento regional. O ano passado foram 18 projetos. Vamos colocar uma meta aí desse ano, 30 projetos pelo menos aí. Ah, vamos dobrar a meta, né? Ô, Juliana, e é legal que a gente olha para você ver, a gente está falando sobre o prêmio do Cerrado Mineiro. Em teoria, a gente estaria falando só de café, mas não. É café, sociedade, arte, cultura, sustentabilidade, está tudo muito ligado, né? Então, a gente está, na verdade, levando a região como um todo. E aí eu acho isso muito importante. E de arte você entende, né, Tiagão? Você vai cantar no palco esse ano de novo? Aí eu vou ter que fazer um convite. Se você vier junto, a gente vai. Quem estiver na final vai ver o Tiagão Isso aí. fazendo uma jam session no Vamos palco. sim, É isso aí, vamos sim. Tiagão. Então, já que a gente tá falando de final, vamos recapitular as datas aqui agora? Anota, papel e caneta na mão, muito importante. Inscrições se encerram no dia 19 de setembro, às 17 horas, a mostra na Federação. As inscrições abrem no dia 1º de agosto. Seu café tem que estar depositado. Então, não tem jeito esse ano de decidir o café 4 horas da tarde do dia da inscrição. O café vai ter que estar no armazém, senão, não faz inscrição. Lote de depósito. Vamos ter a etapa classificatória, que é a etapa cooperativas, com os anúncios dos campeões em suas cooperativas. Vamos ter o ranqueamento regional na próxima semana. E vamos ter prêmio dia 19 de novembro, véspera de feriado. A gente te espera em Uberlândia. E eu quero ver você no palco comigo. Excelente, Mário. Eu gostaria de falar só mais um pouquinho de uma visão que eu tenho, assim, que eu acho que o prêmio é muito importante, todo mundo quer ganhar, mas não é só isso, né? A gente, na verdade, é até um sentimento cooperativista, né? A gente está crescendo como região, como cada cooperativas estão crescendo, evoluindo, ensinando, aprendendo, trocando, e essa importância para cada trabalho, cada cooperativa, cada região é muito maior do que tudo. Claro que todos queremos ganhar, isso é certo. Mas só de já estar fazendo parte do prêmio, da região, já é um ganho muito grande. Você já é um campeão Já de é um estar campeão, lá, já né? é um campeão, é. Já é um campeão. E assim, e é bonito de ver que quando um amigo, um conhecido, alguém que você já torce, acaba que um torce pelo outro. Sim. Então assim, eu quero ganhar, mas se o outro ganhar, eu vou ficar feliz também. Porque a gente está crescendo junto e a gente quer alavancar cada vez mais a região. É isso aí, até mesmo entre as cooperativas, né? Isso. Por mais que nós estamos ali buscando, né, prêmios para as cooperativas, mas a celebração, ela é de todos nós, né? A celebração da colheita, é a celebração da intercooperação e os resultados é para a região, né? Para o produtor, então, sem dúvida nenhuma, é uma honra. Excelente. Fazer parte é honroso para todo mundo. O foco é muito maior no todo do que no unitário. Isso mesmo, Fico muito Thiago. feliz aí, Tiagão. Esse espírito, né, que o prêmio promove para toda a nossa região, essa união, né? Se o Cerrado Mineiro é o que é pela união dos produtores, das organizações. E pensando nisso, né, Mari, finalizar aqui também agradecendo, né, cada uma das cooperativas que estão no dia a dia, né, construindo essa história, que são apoiadoras do prêmio, associações também, fora as instituições que originaram o prêmio. Agradecer os nossos patrocinadores, o Sebrae, né, que também é o nosso grande apoiador nesse projeto, e especialmente aos produtores, né? Eles têm uma colheita belíssima, né? Que possam fazer bastante qualidade, ter muito resultado no bolso também, e estar com a gente lá celebrando o 13º Prêmio Cerrado Mineiro. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente. Escrevam suas amostras, apostem as 4 fichas possíveis, Sim. caso tenha. E vamos pra cima, moçada. Que atitude. Pô, a gente não podia deixar de agradecer. Gente, vocês não têm ideia do cenário. É de verdade.
Não é uma pintura, não é um pano, não é IA, não é inteligência. É a Fazenda Bom Jardim, do Mário Alves, né? Que é um cafeicultor e artista. E cooperado da Expocacé. Cooperado da Expocacé, faz parte da rota do café, enfim. Uma pessoa que abriu as portas pra gente poder ter esse deck, né? Que tá. Parece que ele tá sob a lavoura e ele tá realmente aqui num pano muito positivo. Então, vamos brindar ao Cerrado Mineiro. Safra. Sucesso. Obrigado, Mário. Obrigado, Bom Jardim. Obrigada, pessoal. Obrigado, excelente, foi muito bom. E realmente, na verdade, não teria lugar melhor do que aqui, né, pra gente fazer esse conteúdo para vocês. Então, obrigado pela oportunidade de contar um pouco dos nossos trabalhos e de levar para todo mundo. isso aí. Muita honra ter participado desse trabalho e estamos esperando as amostras dos produtores, participem dos mapeamentos. É importante para que a gente possa dar, né, esse feedback, a gente possa estar orientando, né, Thiago? Excelente. Nosso papel enquanto cooperativa é esse, né, de estar ajudando o produtor, orientando, é uma forma que nós temos de fazer parte. Então conta com a gente e esperamos todos dia 19/11. E assim, mais um pontinho que eu acho importante, a gente tá aqui entre as cooperativas, só a Sandra Expocacé e o Rasta Carpec, mas eu me sinto representando todas as cooperativas e Verdade. associações da região, do sistema. sistema da região do Cerrado Mineiro. É isso aí. Então eu acho isso muito importante mencionar, porque é muito maior do que apenas a gente. Muito bem lembrado, Tiagão. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora nesse bate-papo muito gostoso. Eu quero muito ver a sua amostra lá na nossa mesa e te ver lá em Uberlândia. Tchau, tchau e até o próximo ano.